E há mais de um ano, empresas têm adotado protocolos para evitar contaminações em massa por Covid-19. Mas para manter um ambiente de trabalho com menos riscos e garantir segurança jurídica, documentar todas as ações realizadas acaba sendo um passo essencial. Evandro Cláudio. Isso mesmo, as empresas precisam ficar de olho aí nessas regras e por isso eu converso agora com a Josiane Dalla Rosa, que é técnica em segurança do trabalho e especialista em gestão de risco ocupacional. Josiane, vamos começar falando principalmente porque há um plano de contingência, regras estabelecidas e as empresas também precisam elaborar esse plano, não é? Bom dia. Bom dia, isso mesmo. A gente está aqui para falar exatamente dessa gestão. Como que eu faço esse cuidado, né, com os meus colaboradores aí para que a gente evite essa contaminação em massa dentro das nossas empresas. Então, tão importante quanto a gente cuidar dos nossos funcionários, que é o princípio base de tudo e é o que dá mais importância ao nosso trabalho, é fazer gestão de documentos também, que vai fazer toda a diferença depois. Josiane, para quem, por exemplo, quer elaborar um plano de contingência, quais são os primeiros passos? Por onde começar? Assim, estamos vivendo no ápice de uma pandemia, né, em que as regras elas mudam todos os dias. Todos os dias saem novos decretos, né, que norteiam as ações, tanto nossas em casa, nas atividades que a gente desempenha, e tanto quanto dentro das nossas empresas. Então, sempre visando o cuidado, a pessoa que for fazer essa gestão do risco dentro da empresa, seja ela um profissional da área, como a minha função, que é técnica de segurança do trabalho, ou as empresas que não possuem, que então vão ter que dispor do profissional do RH fazer essa gestão, ou outra pessoa, ela tem que estar sempre antenada nesses decretos novos. Ela pode iniciar esse processo de execução desse plano, e ela deve. Esse plano ele é básico. Ele deve começar sempre com a empresa desenvolvendo as ações referente ao exercício das funções dela. Então, cuidar como que os meus funcionários eles vêm trabalhar. Esse profissional precisa ter esse olhar sensível para isso. Se ele vem com transporte público, qual cuidado eu devo ter com ele? Se a empresa ela possui o transporte particular, eu também tenho que cuidar disso. Então, desde que ele sai de casa até que ele chega na empresa. Se eu não for possível que eu mantenha o distanciamento dessas pessoas, eu tenho que tomar outros cuidados, então. E tem as portarias também que regem esses cuidados. Então, a pessoa que tiver o interesse em montar o seu plano de contingência, ela tem uma portaria específica, ela é uma portaria conjunta, ela é lá do início da pandemia, mas ela ainda está vigente. E dela a gente pode tirar várias informações aí para que norteie e eu comece a montar o meu plano se eu não tiver. Quando você fala, por exemplo, em algumas ações específicas, essa pessoa que vai montar esse plano, ela precisa principalmente avaliar cada setor da empresa, avaliar cada ambiente, identificar, acho que onde estão os maiores riscos, não é, Josiane? Exatamente. Então, quando se fala de segmento diferente, estudar, né? De novo, eu friso a sensibilidade de entender quando que o meu funcionário está mais exposto. E nesse momento, eu tenho que fazer a minha ação para conter que o vírus se propague. Por exemplo, refeitório. Refeitório é um ambiente onde a gente está mais à vontade, onde eu preciso tirar a minha máscara e eu me desarmo, porque eu vou fazer a minha alimentação, né? E antigamente as pessoas utilizavam esse ambiente para contar novidades, descansar. Hoje esse não é mais um ambiente de descanso, ele é restrito extremamente para eu realizar minha refeição e sair dele. Então, outro exemplo muito, muito legal que as empresas vêm adotando, fracionar essas pessoas para a utilização desses ambientes. Então, quanto menos pessoas juntas, menor a minha possibilidade de contaminação, sempre frisando isso. E outra, né? A gente fala muito em fazer esse plano, em organizar, criar essas regras que são básicas, mas na hora de passar essa orientação para o colaborador, isso também é essencial, né? Precisa aplicar esse plano na prática, não é? Exatamente. A gente está falando aqui do embasamento documental. Mas, gente, a conscientização ela não termina. Eu tenho sido muito questionada, por exemplo, assim, o meu funcionário aqui dentro eu faço ele usar e cumprir as regras, usar a máscara, enfim. Mas eu não tenho domínio sobre o que ele faz fora daqui. Gente, o nosso trabalho não termina. Ele é de conscientização. Se eu conscientizar o meu funcionário, se eu tentar que sempre essas medidas tenham sido efetivadas, a minha possibilidade de ganho é maior. De fato, a gente não pode controlar o que o funcionário faz fora da empresa.
por isso que é tão importante, além da cuidado com o funcionário, eu manter a minha documentação de tudo que a empresa adotou como medida para evitar a contaminação dentro da empresa. Josiane, muito obrigado pelas informações. Acho que é muito importante as empresas ficarem de olho nesses cuidados e, claro, se possível, já elaborar o seu plano de contingência, não é? Com certeza. Visando sempre o cuidado com o funcionário, é a nossa primeira premissa. Sempre. Bem-estar e cuidado com ele. A partir disso, desenvolver sim minha documentação, né, o meu plano, para que eu possa comprovar todas as ações que eu desenvolvi. E o trabalho não para. Todo dia ficar antenado em decretos novos, em todas as possibilidades. E muito importante, essa dica sim é o nosso plus. Desenvolva uma linha de acesso com o teu colaborador, que se ele tiver algum sintoma, né, ou alguma suspeita, ele não precisa ir até a empresa para estar informando isso, né? Que ele tenha esse vínculo, que ele possa estar avisando e colocando menos pessoas em risco. Essa é a dica de ouro. Vamos nos prevenir, porque a pandemia continua e com certeza é preciso aí seguir essas regras básicas, principalmente no trabalho, onde as pessoas passam grande parte do tempo. Nós voltamos ao estúdio.